você quer fazer um teste pra fazer voz de GPS, de localizador de rua? Falei, aham, tá pagando quanto? Tanto a hora. Eu fiz o cálculo. Quantas horas mais ou menos? Ó, só que no começo você vai ter que gravar. Tem dias que vai ser 8 horas, tem dia que vai ser 6 horas, 4. Falei, opa, quero. E eu não negava trabalho. Lembra que eu falei isso? Sim. Não negava. E aí surgiu a oportunidade de gravar a 300 metros, vire à direita. Era muito pouco. Mas Você ficava feliz? Ficava, Eu porque imagino. aqueles R$50 me ajudava a comprar o leite e a fralda da minha filha. Que ela precisava. Que ela precisava. Então, era isso. E eu topava, Laura, qualquer coisa, que era lícito. Nada Sim. errado, não. Mas era trabalho, eu ia. Eu já entreguei panfleto em trânsito. Parava no trânsito, na Serra da Cantareira, que eu morava. Aí o restaurante quer que você fique o dia inteiro entregando panfleto. Ganhava quanto? R$20, vou. Porque tudo isso eu pensava, R$20, o pacote da fralda, o leite. E eu ia, eu fazia tudo. Eu não tinha tempo ruim para trabalho. E quando que a comunicação entrou na sua vida? Graças a Deus entrou, demorou. Mais pra frente, Eu já tinha quase uns 20 anos, então a minha filha já era nascida e eu tava nessa loucura. Trabalhava de faxina, de babá, de entregar panfleto que tinha. E aí, minha mãe me ajudava muito. Aí um dia, o meu tio, a Ademar, ele trabalhava na casa de uma pessoa, ele cuidava do jardim dessa pessoa, e ele falou, olha, o meu patrão, ele tem uma empresa de comunicação, e ele tá precisando de uma telefonista. E você fala bem, sua voz é boa, porque a minha voz sempre foi assim, essa voz, né? Desde nova. Médio, grave, desde nova. Eu sempre tive um vozeirão. E aí, sua voz é boa, eu falei pra ele que você é inteligente, você fala bem. E aí eu vou trazer ele aqui pra buscar uma máquina de cortar grama. Quando ele chegar na sala, você leva um café e se oferece. Eu falei, deixa comigo. Combinamos tudo, foi tudo combinado. Aí ele chegou, ele veio na cozinha e falou, é agora. Eu preparei o café, falei, deixa comigo. Cena de novela. Chegou na sala, eu falei, tudo bem, seu Renato? Eu sei que você tá precisando de uma telefonista, eu sou muito boa no telefone. Aliás, você já tentou telefone? Eu falei, não, nunca, mas eu sou muito boa. Eu falo Descobriu muito um bem. talento agora. Imagina, me vendi total. E aí eu lembro que ele não queria muito. Ele ficou, não, mas você trabalha do quê? Eu falei, eu sou empregado doméstico. Ele, tá, mas se você é empregado doméstico babá, como é que você vai trabalhar numa empresa? Qual a experiência que você tem? Eu falei, não, mas eu sou ótima pra aprender. Eu pego tudo muito rápido, eu sou bem inteligente, eu ouço rádio. Aí eu lembro, eu via rádio. Eu ouço rádio, eu sei tudo das notícias que eu ouvia na época, Nova Brasil FM. Olha pra você ver como as coisas estão sempre, porque depois de uns anos, eu vou chegar nisso, eu trabalhei nessa trabalhou, rádio. E eu ouvia muito a Nova Brasil FM enquanto eu fazia faxina. Eu ouvia muito essa rádio. E aí eu ouvia as notícias, eu ficava imitando os jornalistas. Eu lavando o banheiro, o jornalista na rádio passando a notícia e eu repetia a notícia imitando. Sem ter noção que um dia eu trabalharia com aquilo. Olha que doido, né, Laura? Demais! Nossa, Isso muito eu nunca legal. contei, muito legal. Muito legal. Aí ele falou assim, não, mas o quê? Porque eu tenho a minha sócia, você precisa falar com ela. Eu falei, ótimo, que dia que eu posso falar com ela? Não, você tem que ligar lá, qual o telefone? Eu lembro como hoje, ele me falou o telefone, eu posso repetir aqui, eu não vou repetir pra não fazer marketing pra pessoa. Mas eu guardei aquele número. E na época não tinha celular, não tinha essa coisa de celular. 4002-8922. Tipo isso mesmo. Aí eu liguei no outro dia, de manhã. Falei, oi, tudo bem? Você é a esposa do seu Renato? Sim, então ele pediu pra eu ligar pra você pra marcar uma entrevista, porque eu sei que vocês estão. Ele marcou, eu falei, aham, você pode vir hoje às 3 da tarde? Eu falei, claro. Peguei carona e fui. Cheguei, fiz a entrevista, ela falou, ótimo, você pode começar tal dia? Eu falei, posso. Comecei, saía cedo, ia. E aí lá foi uma grande escola pra mim. Porque eu entrei como recepcionista de fato, atendia telefone, interfone, atendia ali o office boy, que na época tinha office boy. Enfim, fazia essas coisas, né? De atender o telefone, olá, você ligou para boa tarde, bom dia, ótimo, só um minuto, vou te transferir, só um momento. E aí eu comecei a fazer essa coisa da voz. Começou aí, então. E eu fazia pose, e eu me achava, aí, olha, a empresária de sucesso. Porque, Laura, quando você sai de onde eu saí, que você era faxineira, doméstica, e aí você vira recepcionista de uma empresa. Meu Deus, eu tava muito chique. E eu tinha muito orgulho. E minha mãe também. Minha mãe falava, não, minha filha tá trabalhando em São Paulo, ela é recepcionista. Eu lembro da minha mãe se encher de orgulho. E ela falou, vai, porque aqui você vai ganhar mais na faxina. Porque, de fato, eu ganhava mais por dia. Mas ela falou, você vai continuar a vida inteira fazendo isso. E lá, como recepcionista, você pode crescer, voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar, terminei o ensino médio. Você fez jornalismo? Calma, bem lá na frente. Bem lá na frente, Porque como eu entrei nessa empresa e ela era uma empresa de comunicação, de publicidade, porque eram revistas voltadas a segmentos, eu vendia, aí eu comecei de recepcionista, comecei a acompanhar o diretor comercial, e ele começou a ver que eu era boa na venda, que eu tinha um jeito ali. Ele falou, aí a mulher dele, eu vou te treinar pro comercial. Você vai ser uma assistente de comercial. Eu entrei como assistente, daqui a pouco eu virei executiva de contas. E aí eu fui fazer publicidade.
E aí, A você minha fez publicidade primeira primeiro, formação verdade. é como publicitária. Trabalhei 12 anos nessa empresa. E depois eu saí, entrei numa grande agência, numa agência de uma marca muito conhecida de bandeira de cartão e de crédito. E aí eu falei, puxa vida, aí a vida começou a melhorar. Porque aí eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Comprei a minha casa, minha primeira casa com 27 anos. Então eu fiz publicidade primeiro. Aí depois eu trabalhei nessa empresa por esses 12 anos. E aí eu falei, puxa vida, eu quero trabalhar na televisão. Porque nesta empresa, ele contratou, essa história é até conhecida, está ficando conhecida, porque ele contratou uma apresentadora na época, um nome bem conhecido. Na época, né? Até hoje ela é conhecida. E aí ela não foi. E aí eu já tinha vendido vídeos para vários clientes. E aí eu falei, e agora? Ele falou, você vai fazer. Você vai, a gente precisa entregar, os clientes já compraram. E aí? Eu peguei o microfone com essa câmera, porque ele contratou uma empresa para fazer o vídeo, para editar. E quando eu peguei, Laura, o microfone na mão, querida, Você e eu falou- olhei para aquela câmera, eu falei, que isso, Brasil, é com isso que eu vou trabalhar. E aí eu fui ver como é que eu entraria na televisão, qual é a maneira mais fácil. Para ser apresentadora de entretenimento, eu falei, você tem que ter uma história, eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém na televisão, como é que eu vou entrar? Aí eu falei, jornalismo. Porque jornalismo eu posso ser repórter de rua, passar notícia, e aí eu vou muito bem, porque eu sou esforçada, eu vou virar apresentadora, na minha cabeça. E aí eu fui fazer jornalismo. Mas antes disso, um amigo mesmo falou assim, você deveria fazer rádio. Porque algumas emissoras de TV têm rádio. E se você já trabalha no rádio, na TV, se você for muito boa mesmo, eles te colocam na TV. Eu falei, bingo, é isso. Aí, nesse meio tempo, eu fiz o curso de radialista. Que legal. Fiz o curso, entrei no Senac, fiz o curso de radialista. E aí comecei a ligar para todas as rádios que você imaginar. E eu acho que essa minha cara de pau, de sem Te noção, levou, me levou. Porque aí surgiu uma vaga numa rádio corporativa. Eu fui, e dessa rádio corporativa, entrei na Antena 1, que era uma rádio grande em São Paulo. Falei, caramba, é isso. Aí fui apresentar quadro jornalístico na Rádio Antena 1, programa musical. E aí eu comecei a ficar apaixonada. Aí quando eu entrei no rádio, que eu comecei a ter experiência, aí eu comecei a ficar mais fissurada ainda na televisão. Aí eu terminei, tirei DRT, tudo. Nossa, eu sou uma jornalista formada. E agora? E agora? E E agora? agora? Eu vou falar com quem? Menino, mandar mensagem pra todo mundo. Se olhar no direct do teu pai, tem mensagem minha pedindo emprego. Se você olhar no direct de todos os diretores do SBT, eu mandei direct pedindo emprego. Eu mandei mensagem pra todo mundo que você imaginar. Só não mandei pro Silvio Santos. Eu mandei e-mail, silviosantos@sbt.com.br. Silvio.santos, eu mandei em tudo. Até acertar? Voltava tudo. Um deles eu acho que nunca voltou, até hoje nunca recebi nenhuma mensagem de resposta, mas eu mandava e-mails. Eu era muito doida. Você mandava e-mail pra todo mundo, então? Todo mundo. Eu ficava tipo de 1 a 2 horas do meu dia, todos os dias, mandando milhões de e-mails. Mas você depois foi Pedindo pra Disney, emprego. depois da Antena 1. Depois da Antena 1, eu fui pra Rádio Disney. E aí eu comecei a focar muito na TV. Que eu queria muito foi fazer ali, TV. então. Aí um dia eu mandei mensagem pra um cara que eu vi que ele era produtor, tava lá, produtor Rede TV. Eu falei, talvez o SBT é uma empresa muito grande, não vou conseguir entrar no SBT. Eu vou tentar ir pra umas coisas. Rede TV, eu não tô dizendo que vocês são menores, tá? Mas eu falei, eu vou tentar entrar comendo ali pelas beiras. E eu mandei uma mensagem, ele falou assim, eu tô precisando mesmo de uma repórter. Mas ele não falou o que era. Era falso vivo. Falso Vivo. No programa do João Kleber. Tudo por amor. E aí? Eu fui. Topou? Fui. Porque eu pensava assim, isso vai me dar experiência, isso vai me levar pra onde eu quero chegar. Entendi. E eu fiz, menina, tudo por Quanto amor. tempo? Uns 3 meses. Aí, nesse período, eu acabei quebrando o pé. Na minha casa mesmo, brincando com meus cachorros. E fiquei 3 meses. Afastada? Nossa, fiquei em depressão, né? Falei, não, agora é a minha oportunidade de trabalhar Já na televisão, era. já era. Falei, não, estudei, meu Deus, nananana, enfim. Mas isso eu não parei de ligar pro SBT. Eu ligava pro SBT toda semana. Você queria trabalhar Eu lá, não era sei lá. como o Vinícius, que era da chefia de reportagem, não sei como ele não me bloqueou. Sério. Ele olha pra mim hoje, que ele tá lá até hoje. Ele tá lá até lá hoje. na redação, olha pra ele todo dia, eu olho pra ele com uma gratidão. Vini, eu tenho muita gratidão por você. Porque ele me atendia com muita educação. Oi, Dani, tudo bem? Olha, tô um pouco ocupada agora, a gente tá sem vaga. Ele já respondia assim, Dani, eu tô um pouco ocupada agora, a gente tá sem vaga. Ele já sabia o que eu ia perguntar. Até que um dia, ligando, ele falou, ok, eu vou te ligar, eu tenho uma vaga. Menina, quase morri esse dia. Como que foi a comemoração, a celebração? Ele falou, eu te ligo em 10 minutos, juro. Eu fiquei segurando o celular 10 minutos aqui, tremendo. Ele não ligou em 10 minutos, ele ligou depois de 1 hora e pouco. E aí, quando ele ligou, ele falou, então, a nossa outra chefe aqui, ela já fechou com outro repórter. Mas tudo bem, eu tô com seu nome no radar. Aí eu falei, Ainda não. e até o dia que eles me ligaram, e eu tô lá até hoje, deu tudo certo. Você fez algum piloto? Não, você começou como frila. Comecei como repórter Repórter frila da frila. madrugada. Você não sabe falar? Sei. Porque aí, vamos voltar, né? Vamos voltar. Que é muita coisa. Eu trabalhei lá com o João Kleber, aí peguei um pouco de experiência de TV, de câmera, de posicionamento, né? De gravar, tudo, postura, foi ótimo. Depois veio a oportunidade dessa vaga de repórter na TV Universal.
E aí eu falei, mas não é o que eu quero, né? Não é jornalismo, não é o Hard News. Mas eu pensei, Record. Eu vou entrar lá. Aí no dia que eu lembro da entrevista, eu falei, tem alguma possibilidade de entrar aqui e depois ir pro jornalismo da Record? Ela falou, já aconteceram alguns casos. Tem algumas repórteres que entraram aqui e depois foram. Falei, ótimo, então eu quero. Legal. E eu entrei, e aí eu aproveitei muito a oportunidade, porque eu escrevia mesmo. E eram pautas sobre economia, apesar de ir pro conteúdo, né, evangélico. Era sobre economia, era sobre desemprego. Então, eu falei, eu vou aproveitar isso. Sim. Então, eu dava o meu melhor, eu fazia as passagens de uma maneira elaborada. E eu vi que eles começaram a gostar, os pastores começaram a gostar do meu trabalho. Legal. Eu saí de lá, eu acho que todo mundo gostava do meu trabalho. A voz também, né, porque é uma voz marcante. E aí, assim, aí eu falei, agora acho que eu tô preparada. Se o SBT me chamar, acho que vai dar tudo certo. E aí aconteceu mesmo. Então hoje eu falo, tudo aconteceu num tempo muito de Deus, assim. E como que surgiu essa voz do GPS? Foi Menina, em que período? É tudo doido acontecendo ao mesmo tempo da minha vida. É muito foi tudo louco, junto. tudo junto. Porque enquanto eu trabalhava no rádio, eu precisava ganhar dinheiro, né? Sim. Eu tinha conta pra pagar, eu tinha comprado uma casa, tinha que pagar a parcela daquela casa. Né? Tinha que pagar a parcela daquela casa. Aí eu falei, vou colocar minha filha numa escola particular. Tinha que pagar aquela mensalidade que vencia todo mês. Tudo começou a vencer, gente. Menos eu. Aí eu falei, preciso dar um jeito. Como eu trabalhava no rádio, com a voz, eu comecei a pesquisar produtoras de voz e começava a mandar. Aí eu gravava um trechinho de voz na rádio mesmo, utilizava o microfone da rádio, gravava ali e comecei a mandar essas pílulas para produtoras. Entendi. Oi, sou Dani Brandi, sou locutora de rádio. Se você tiver alguma oportunidade de voz, eu faço voz. Aí surgiu uma grande produtora, que é uma produtora que produz para as principais marcas hoje. Então, quando você liga aquele atendimento humanizado da sua empresa de telefonia, do cartão de crédito, é uma empresa grande aqui no Brasil que faz isso, que tem vários locutores. E aí eu entrei nessa empresa, era um salário muito bom, e aí eu gravei muita coisa para essa empresa. Como? E aí dessa empresa, como, por exemplo, uma outra produtora entrou em contato e falou, a gente está implantando um sistema novo que antigamente o GPS era aquele GPS quadradinho. E depois que veio esse GPS famoso que a gente conhece hoje, que é do bichinho lá branco, eu não vou falar o nome, porque a gente vai fazer marketing aqui para as pessoas. Não sei que vocês queiram patrocinar o podcast da minha amiga. Exato. Aí, você quer fazer um teste para fazer voz de GPS, de localizador de rua? Falei, tá pagando quanto? Tanto a hora. Eu fiz o cálculo. Quantas horas mais ou menos? Só que no começo você vai ter que gravar. Tem dias que vai ser 8 horas, tem dia que vai ser 6 horas, 4. Falei, opa, quero. E eu não negava trabalho. Lembra que eu falei isso? Sim. Não negava. E aí surgiu a oportunidade de gravar a 300 metros, vire à direita. Eu fico gravava muito chocada. muito, que nem uma louca. Era muita coisa, muito nome de rua, muito tudo. Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.